Então, hoje a gente vai ver o assunto da segunda unidade de Direito das Obrigações, que começa com a transmissão das obrigações por meio da cessão de crédito e cessão de débito. A cessão de débito também pode ser chamada de assunção da dívida e pelo estudo do pagamento, tá certo? Então, vamos começar do começo, como diz o ditado. Na cessão de crédito, ou melhor, tanto na cessão de crédito quanto na cessão de débito, há uma transmissão da posição do sujeito nas obrigações, tá certo? Na cessão de crédito, o credor transfere seus direitos, certo? Quais são os requisitos da cessão de crédito? Objeto, lícito, etc. Só que, por exemplo, na cessão de crédito não se podem questões que envolvam direito de família, direito alimentício e direito personalíssimo, porque são intransferíveis, certo? Então, capacidade do sujeito, isso a gente já sabe desde da teoria geral do direito civil. E a cessão de crédito abrange acessórios, tá certo? Ela pode ser voluntária, ou seja, consensual, pode ser total ou parcial, legal e judicial. E também pode ser prosoluto e prossolvendo. Na cessão de crédito prosoluto, não há uma obrigação de garantir o adimplemento do devedor. Já na prossolvendo, ela só acontece se isso tiver expresso, porque a regra é a cessão de crédito prosoluto, tá certo? A cessão de crédito só tem eficácia quando o devedor é notificado, com as solenidades de ciência, ou seja, por instrumento público ou privado. Caso hajam várias cessões de créditos, prevalece aquela do momento da tradição do objeto, certo? E independentemente da anuência do devedor, o credor pode conservar o determinado bem, certo? Já na cessão de débito, o devedor cede seus direitos, ou seja, a assunção de uma dívida. O terceiro vai assumir pelo devedor com a anuência expressa do credor, ficando o devedor primário, o primeiro, isento, a menos que esse devedor primário seja insolvente anteriormente, tá certo? A cessão de débito pode ocorrer por duas formas, expromissão e delegação. Na expromissão, existe um contrato entre o terceiro e o credor, então não tem anuência do devedor. Já na delegação, o acordo entre o terceiro e o devedor com a anuência do credor, certo? O pagamento é a forma de extinção das obrigações, né? É a forma da resolução das obrigações. É o cumprimento, é o adimplemento. Então, tem que ter o princípio da boa-fé e da pontualidade. E o pagamento ele é de difícil classificação, então vai depender da natureza do caso concreto, da obrigação do caso concreto. É efetuado pelo devedor ou pelo terceiro interessado, e se um terceiro pagar sem dar ciência ao devedor, esse terceiro não poderá ser reembolsado e nem se subrogará no direito de credor, certo? O pagamento só tem efeito se for realizado pelo titular do direito real e para o credor ou representante, ou ainda um terceiro ratificado, certo? Então o pagamento não pode ser feito a qualquer pessoa, tem que ser tudo corretinho. Quem tem que pagar, a quem tem que receber, certo? O pagamento é inválido se o devedor conhecer a incapacidade do credor incapaz. Lembra do artigo 313, né? O credor não é obrigado a receber prestação diversa da acertada, mesmo se for mais valiosa. Então, tem que ser conforme acertado no contrato. Mas a gente vai ver uma exceção quando chegar ali na dação. Mas, por enquanto, não é obrigado ao credor aceitar coisa diversa. Se ele consentir, tudo bem, porque isso é a dação. Mas, em regra, não é obrigatório, certo? A última prestação pressupõe o pagamento das demais, certo? E a quitação é o recibo. No recibo tem que contar o valor e a espécie da dívida, o nome do credor e do devedor, o tempo e o lugar de pagamento. Vai ficar sem efeito a quitação se até 60 dias o credor provar que o devedor está inadimplente, certo? Lugar do pagamento, quesível ou portável. Uma obrigação quesível é quando ela é paga no domicílio do devedor. E uma obrigação portável é quando o pagamento é realizado no domicílio do credor, que é a exceção, tá certo? Caso o credor vá mudando muitas vezes de local, ele vai estar relativamente abdicando do que está no contrato, certo? Tempo do pagamento.
ajustado pelo contrato. Na data da condição, se for uma obrigação condicional, e só pode ser o pagamento realizado antes do combinado se o devedor morrer, se for um concurso de credores e algum ou alguns deles quiser adiantar o pagamento, caso de bens penhorados ou cessada a garantia do débito. Então vamos lá agora rapidinho para as 8 formas de pagamentos indiretos e especiais. Consignação. O que é a consignação? A consignação é um pagamento indireto por depósito. Então, a demora do credor, a incapacidade do credor ou um litígio pendente autoriza esse pagamento indireto por depósito. Certo? Terceira vez já. Na subrogação, um objeto ou um sujeito jurídico vai tomar, entre aspas, o lugar de outro por assumir. Então não é bem uma assunção de dívida, porque ali só há a transferência de posição na obrigação. E aqui entra um terceiro interessado que paga a dívida, pelo devedor, né, com perdão do pleonasmo, e aí ele vai se subrogar no direito de credor desse devedor, porque pagou por ele. É um pouco complexo, mas é assim. Essa é a explicação para que a gente depois não confunda com a novação, tá certo? Imputação de pagamento. A imputação de pagamento exige que existam muitas dívidas e o devedor aponte qual ele está pagando, porque ele não tem dinheiro suficiente para pagar todas, então ele vai pagar uma quantia e vai dizer qual é a dívida que ele está pagando. Então, os requisitos para a imputação de pagamento são pluralidade de débitos, identidade das partes, ou seja, tem que ser iguais, igual natureza das dívidas, ou seja, coisas fungíveis de mesma espécie e mesma qualidade, e a possibilidade de pagar pelo menos um débito no meio de todos. Havendo capital e juros, primeiro tem que ser pagos os juros. Se há dívidas vencidas e não vencidas, paga-se primeiro as dívidas vencidas. Se há dívidas líquidas ou ilíquidas, paga-se primeiro as líquidas, conforme o vencimento. O que é uma dívida líquida? Uma dívida que pode ser calculada e transformada em dinheiro. E se todas as dívidas forem líquidas e vencerem ao mesmo tempo, paga-se a mais onerosa, ou seja, a mais proveitosa, a mais cara, a mais importante, por assim dizer. Na dação em pagamento, há um acordo em que o credor consente em receber um objeto diverso do que está no contrato. Ou seja, lembra que eu falei que não é obrigatório que o credor receba coisa diversa, mesmo que mais valiosa? Certo, não é obrigatório, mas é opcional. Se ele quiser, ele consente receber uma coisa diversa. Então, isso é a dação em pagamento. É um pagamento indireto por ser diferente o objeto, né? No contrato está escrito um carro, mas pode dar um cavalo, por exemplo, certo? E quando for fixado o preço da coisa, ou seja, quando for liquidada, aí o negócio vai ser regido pelas regras da compra e venda, normalmente. Vamos agora para a segunda parte. Novação. Na novação, existe a criação de uma obrigação nova para extinguir outra. Ou seja, tem uma certa diferença entre extinguir uma para criar outra, porque aí não se trata de novação. A novação é uma nova obrigação que é criada para acabar com outra anterior. Ou seja, ela demanda uma intenção de inovar. Caso contrário, a segunda vai confirmar a primeira. Então, são obrigações diferentes em que uma é criada para acabar com outra. A novação pode ser objetiva, quando muda o objeto da prestação, subjetiva, quando muda o credor ou o devedor, ou mista, quando muda as duas coisas. Certo? A novação extingue acessórios e garantias da dívida, porque é uma obrigação nova, a menos que o contrato da novação estipule o contrário. Certo? Então, para resumir, a novação é a criação de uma obrigação nova para extinguir outra. Certo? Compensação. A compensação é a extinção de uma obrigação em que A e B são credores e devedores ao mesmo tempo um do outro. Como assim? A deve para B, B deve para A. Então, ambos são credores e devedores um do outro. Acontece entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis também. E a diferenciação das coisas tem que ser feita pela qualidade, não apenas por gênero, caso se trate de um objeto móvel ou imóvel. Caso se trate de dinheiro, normalmente, certo?
E a compensação ela é incabível se uma das partes renunciarem ou se as duas concordarem em excluir a compensação. Ou caso ainda haja um prejuízo de terceiro, um direito alimentar ou uma coisa impenhorável. Então, resumindo, a compensação é a extinção de uma obrigação em que dois sujeitos são devedor e credor um do outro. Confusão. É uma confusão, como o próprio nome já disse, porque uma só pessoa é devedora e credora dela mesma. Percebe a diferença entre compensação e confusão? Na confusão, só uma pessoa junta a parte ativa e passiva, né? E já na compensação são dois, que um é credor e devedor do outro. Então essa é a diferença entre compensação e confusão. O número de sujeitos. Aqui são dois na compensação. Na confusão é um só. Inclusive a doutrina tem muita dificuldade de exemplificar o que seria um caso de confusão. Na doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, por exemplo, não se encontra um exemplo prático que a gente possa entender. Como é que uma pessoa é credora e devedora dela mesma ao mesmo tempo. Mas como se trata de uma divisão didática e também legal, porque está no código, estudamos. Já que ninguém demanda a si próprio e ninguém é juridicamente obrigado a si mesmo, então a confusão é uma anomalia. E ela extingue a questão subjetiva, mas não a obrigacional, necessariamente. De toda forma, não pode existir, porque ninguém pode ser credor de si mesmo, né? Nem devedor de si mesmo ao mesmo tempo. Remissão. A remissão é a extinção da dívida e da obrigação por perdão ao devedor anuente. Ou seja, se o devedor não anue esse perdão, não há que se falar em remissão. Para haver o perdão da dívida, o devedor precisa concordar com isso. Certo? Em caso de solidariedade passiva, ou seja, co-devedores, a remissão só vai alcançar aquele devedor determinado que foi perdoado. Não alcança a todos. Certo? Vai ficar faltando inadimplemento in mora, porque eu não estudei ainda, mas esse é um resumão de transmissão das obrigações e pagamento. Valeu. Boa prova para nós.